A taxa Selic subiu para 11,75% ao ano, o maior patamar dos últimos 5 anos. E com a nossa taxa básica de juros nesse nível, quais são os melhores investimentos para fazer? Quanto rende cada um dos investimentos em renda fixa? E por que a taxa Selic está subindo tanto e como ela impacta no restante do mercado? Bom, para começo de conversa, a taxa Selic vem subindo desde março de 2021, onde estava lá em 2%, bem abaixo da inflação, ou seja, a gente tinha juro real negativo. Quem investisse em renda fixa perdia para a inflação. E esse cenário foi mudando assim que a Selic começou a subir. Aliás, essa subida foi bem íngreme. E na última reunião do Copom, essa mais recente, nós tivemos um aumento dos 10,75% para os 11,75% ao ano atuais. E o fato é que desde 2017, quando era considerado bom investir em renda fixa, a taxa Selic não fica tão alta. Ela já teve sim mais alta que isso na última década, só para você ter uma ideia, de julho de 2015 até outubro de 2016 ela teve em 14,25%. E eu lembro de encontrar naquela época CDB pré-fixado a mais de 18% ao ano. Se você teve contato com rentistas ou pessoas que viviam de renda da renda fixa na época, você muito provavelmente deve ter ouvido frases como "eu só invisto naquilo que paga mais de 1% ao mês". Será que a gente consegue hoje, com o atual patamar da Selic, mais de 1% ao mês? Será que é comum isso? Vamos tentar entender e desmistificar um pouquinho isso aqui. Eu vou fazer uma comparação entre tipos de investimento para você entender de uma maneira bastante simples, clara e objetiva. Só antes disso, entenda que, de uma maneira geral, quando a Selic sobe bastante, isso impacta de diversas maneiras o nosso mercado financeiro, principalmente porque a Selic aumenta quando a inflação está acima do teto da meta e ela aumenta justamente para tentar conter a inflação, ou seja, frear um pouco o consumo. Com a Selic mais alta, a tendência é de que as pessoas guardem o dinheiro, poupem um pouco mais e não consumam tanto, já que as taxas de juros gerais tendem a ficar bem mais altas também. E com menos consumo e mais pessoas segurando o dinheiro na renda fixa, a bolsa de valores recebe um menor fluxo de capital e as empresas também tendem a sofrer um pouco. É por isso que é comum, quando a Selic dispara, a gente vê a bolsa oscilando bastante e historicamente enfrentar mais queda do que o comum nesses períodos. Bom, entendido isso, a gente precisa entender uma outra coisa, que é a inflação. Não adianta eu ganhar 10% ao ano na renda fixa se a inflação está em 11%. Mesmo eu ganhando esses 10%, na verdade eu não estou ganhando de fato. Eu estou perdendo para a inflação, meu dinheiro está perdendo poder de compra nesse exemplo. Então a gente precisa ficar de olho sim na rentabilidade da renda fixa para investimentos de renda fixa, mas também a gente precisa saber que a rentabilidade é relativa à inflação. E o que a gente tem de inflação neste exato momento? No acumulado de 12 meses, ou seja, de um ano para cá, nós temos o IPCA, que é o principal índice que mede a inflação, em 10,54%, bastante alto e bem acima daquilo que é a previsão de inflação para 2022 inteiro. Hoje a previsão de inflação, de acordo com o boletim Focus do Banco Central, fica em torno de 6,5% para o ano de 2022. Só que tem um fato aí, mesmo essas projeções vêm subindo e se acontecer algo semelhante ao que aconteceu em 2021, ao meu ver, não está muito longe disso acontecer, a gente pode sim vir a ter uma inflação acima de 10%, ou seja, de 2 dígitos. Bom, mas mesmo que a inflação vá para 10% em 2022, será que dá para ganhar dinheiro com a renda fixa hoje? Tem investimentos bons em renda fixa? Vale a pena investir em renda fixa? E a resposta é sim, vale, mas você precisa ficar atento aos detalhes. Lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, uma recomendação de compra de ativos. O meu intuito aqui é trazer clareza para suas decisões e simplificar as coisas para que você entenda como é que funciona a renda fixa, os investimentos e os reflexos desse aumento da taxa Selic. Bom, então para ficar tudo mais claro, eu resolvi criar uma tabela comparativa para você entender o que vale, o que não vale a pena, o que é melhor, o que não é, e ter parâmetros para você poder investir, tomar suas decisões de investimento em renda fixa. Lembrando sempre que a gente precisa estabelecer alguns critérios e a taxa Selic ao longo de 2022, ela vai mudar. O meu objetivo não é prever a taxa Selic para o ano, mas fazer um cálculo baseado nessa taxa Selic atual de 11,75% ao ano para você entender também como é que funcionam esses investimentos e poder comparar eles, sabendo que uma alta nova na taxa Selic não vai alterar tanto aquilo que vale e aquilo que não vale a pena. Bom, para poder comparar, eu vou trazer aqui uma simulação de investimentos de R$10 mil feitos em cada um desses tipos de investimento que eu já vou te mostrar aqui.
Começando com poupança, depois eu vou para CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, conta remunerada 100% do CDI, como, por exemplo, a conta do Nubank, que é muito comum, tem muita gente que tem conta no Nubank, e também LCIs e LCAs rendendo 100% do CDI, para você entender e poder comparar como é que você avalia cada um deles, e eu já vou te explicar por que essa diferença, essa distinção aqui, por exemplo, de LCI e LCA para CDB. Começando pela poupança. Sobre a poupança não tem a incidência do imposto de renda. Aqui muita gente acaba alegando que por não ter o imposto de renda, a poupança é melhor, rende mais, etc. Acha que é complicado a questão do imposto de renda. Na verdade, quando você investe num CDB de liquidez diária, por exemplo, rendendo 100% do CDI, você já vai ver aqui que mesmo descontando o imposto de renda, você vai receber mais do que na poupança. E também tem outro detalhe, que apesar das pessoas acharem que é burocrático, na verdade você recebe já o valor líquido de imposto de renda, ou seja, você não precisa fazer algo como imprimir um boleto para pagar o imposto de renda, fazer uma declaração extra ou algo do gênero, isso tudo já é descontado na fonte, então é super simples. Na prática, como você resgata o valor líquido, é exatamente a mesma coisa que na poupança para o resgate, só que a diferença é que rende mais e eu vou te mostrar isso agora. Existe uma regra para poupança, então ela rende hoje 0,5% ao mês, mais TR, que é a taxa referencial. Em alguns meses ela fica zerada, como foi o caso, por exemplo, de fevereiro, e em alguns outros meses ela tem uma variação ali, enfim, ela tem um rendimento positivo. Nesse momento, se a gente pegar uma média da taxa referencial e somar ao 0,5% ao mês da poupança, a gente vai chegar em algo em torno de 6,9% ao ano de rendimento da poupança. Isso significa que R$10.000 investidos ao final de um ano virariam 10.690 na poupança. Já para CDB de liquidez diária, Tesouro Selic e contas remuneradas como a do Nubank rendendo 100% do CDI, tudo isso aqui eu estou considerando tanto CDB de liquidez diária também com rendimento a 100% do CDI. A maioria dos bons CDBs de liquidez diária rendem ou 100% do CDI ou algo muito próximo disso. E o Tesouro Selic, embora não renda exatamente 100% do CDI, tem algumas variaçõezinhas ali e via de regra ele rende um pouquinho, levemente acima do CDI. Isso aqui vai depender de alguns fatores, não é tema para esse vídeo, mas eu estou considerando aqui que tudo renda a mesma coisa. Então, para efeito de comparação, R$10.000 investidos em um CDB de liquidez diária 100% do CDI, ou no Tesouro Selic, ou na conta do Nubank 100% do CDI, virariam R$ 10.969,38 aproximadamente. Isso já descontando o imposto de renda. Então, notem que mesmo com o desconto do imposto de renda para um ano, e o imposto de renda para renda fixa tem uma tabela regressiva, onde acima de 360 dias ele fica em 17,5%. Então, descontando esses 17,5% sobre aquilo que é o lucro, a gente ainda tem R$ 10.969,38, que são superiores aos R$ 10.690 da poupança. E o outro exemplo que eu trago aqui é de R$10.000 investidos em LCI ou LCA, que são investimentos que não têm incidência de imposto de renda também, tá? Embora a gente não tenha aqui LCI e LCA com essas características dos investimentos anteriores com liquidez diária. Mas só para efeito de comparação, para você entender aqui um investimento a 100% do CDI sem imposto de renda, a gente teria aqui R$10.000 virando R$ 11.175 ao final de um ano. Bom, e antes de finalizar, cabe salientar que existem outros tipos de investimento em renda fixa. Eu falei aqui dos investimentos mais comuns, mais simples em renda fixa. Óbvio que a poupança eu descartaria aqui como uma opção de investimento, porque você mesmo viu que a gente tem outras opções rendendo mais, inclusive com a mesma liquidez, ou seja, você pode sacar no mesmo dia. E, ao meu ver, não tem por que investir na poupança, a gente tem essas outras opções. Mas, falando de outras opções dentro daquele leque de possibilidades que a gente tem na renda fixa, nós temos títulos pré-fixados, nós temos títulos que rendem a inflação, ou seja, o IPCA, mais uma parte pré-fixada, e nós temos também aqueles que rendem um percentual do CDI, um percentual maior do que 100%, a gente encontra aí 110, 115, 120% do CDI, é comum a gente encontrar isso em títulos mais longos, né? Então a gente vai começar a falar aí de títulos para 2 anos de resgate, 3, 4, 5 anos e por aí vai. Então você precisa entender que sim, tem como
a gente buscar rentabilidades ainda maiores na renda fixa, mas dentre outras coisas que você precisa avaliar, tem o prazo que é relevante, ou seja, você não pode investir um valor que você pode precisar a qualquer momento para 2 anos ou para 3 anos simplesmente pela rentabilidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas em você podendo deixar determinado valor em renda fixa para 2, 3, 4 anos, você vai encontrar rentabilidades maiores, como por exemplo aqui um título rendendo IPCA mais 7%. Isso aqui é hipotético, é só para te mostrar um exemplo daquilo que a gente deve ver daqui para frente com a taxa Selic ainda subindo. Né? Mas só para você entender, vamos supor que tem um CDB que você quer avaliar a rentabilidade e ele rende, hipoteticamente aqui, IPCA mais 7%. Isso significa que se o IPCA for, por exemplo, para 10% em 2022, ao longo do ano todo, a gente vai ter aqui em 12 meses 10 mais 7%, ou seja, 17%. Se a gente descontar o imposto de renda, a gente vai para algo em torno de 14,02% líquido, ou seja, na renda fixa hoje a gente tem oportunidades de ganhos reais acima da inflação e daqueles que são para muita gente os velhos e bons ganhos líquidos acima de 1% ao mês. Bom, caso você queira tirar alguma dúvida diretamente comigo, eu vou recomendar que você me siga no Instagram, eu frequentemente abro caixas de perguntas lá e posso responder as suas perguntas por lá. Além disso, fica à vontade para compartilhar com a gente aqui nos comentários no que você está investindo com essa taxa Selic de 2 dígitos. E também, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço sempre o máximo esforço para responder todo mundo. Dito isso, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, considere fazer isso e também ativar o sino das notificações. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.